Olá, alunos, boa noite. Estamos aqui para a gravação de aula do dia 6/7, aula de comportamento organizacional, ainda trabalhando sobre as variáveis em nível individual. Esta aula aqui, então, peço uma atenção especial àqueles alunos que não estão podendo vir devido ao transporte escolar. As meninas de Conselheiro Mairim, Ventania, que estejam assistindo, postando seus comentários ao final da aula. Muito bem, a nossa variável hoje em nível individual, vamos tratar sobre a percepção. O que é percepção? Segundo os nossos autores base da disciplina, Robbins, Giudice e Sobral, percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao seu ambiente. Ou seja, a percepção ela vai ser aquele processo do indivíduo, aquilo particular, de acordo com as suas características, os seus valores, a forma como cada indivíduo vai interpretar ou dar sentido ao ambiente que o rodeia. Então, esse processo de interpretação das impressões de cada indivíduo, ou seja, aquilo que ele está sentindo, percebendo do ambiente, isso será percepção. A percepção, portanto, ela envolve três características. Ela pode variar em função de três situações, de três elementos. O primeiro deles é o indivíduo, que é aquele que vai observar os fatos. O objeto, o fato em si, que é o que está sendo observado, e o ambiente, a situação vivenciada. Indivíduo, objeto e ambiente. A percepção ela varia nessas três esferas. Ou seja, de acordo com aquele que está observando, ele pode ter uma percepção, uma interpretação do fato. O objeto em si, que está sendo observado, e a situação, a forma como ele vai, como a situação se coloca para que ele esteja observando. Veja que muitos autores colocam várias teorias sobre percepção. Eu gostaria de mostrar algumas delas, principalmente aquela da figura fundo. Observem as seguintes imagens. Veja, nessa imagem, a nossa tendência inicial é vermos uma jovem. Algumas pessoas conseguem perceber, olhando mais atentamente, a figura fundo, uma velha, uma senhora. Nesta outra imagem, a percepção, alguns conseguem perceber primeiro o vaso, que é a parte mais escura da imagem, e outros conseguem perceber os dois rostos, um de frente para o outro. Então, estas duas imagens vêm demonstrar um pouco do que é a figura fundo, os tipos de percepção que cada indivíduo vai ter em relação a um objeto e a uma situação vivenciada. Vamos observar mais algumas figuras. Essa figura aqui, inicialmente, temos a impressão de dois idosos, né, se olhando, mas, na verdade, se observarmos bem, temos ali o mexicano tocando para uma moça. O brinco aqui seria a garrafa. Temos aqui uma porta, uma moça saindo. Ainda podemos observar o fundo aqui, é um vaso, um cálice, uma taça, né? Então, vários elementos ali da figura fundo, que de acordo com a percepção de cada um, os elementos sensoriais de cada um, consegue identificar e focar de forma diferenciada. Nesta outra aqui, quantos círculos nós conseguimos enxergar nesta figura? Inicialmente vemos quadrados, mas se olharmos desse lado aqui, conseguimos perceber os círculos. Daí a nossa percepção é levada a perceber os outros círculos, ou seja, toda a figura contém círculos, um total de 16. Então a nossa percepção inicial, onde não conseguíamos ver os círculos, apenas os quadrados, agora o nosso cérebro, as nossas características sensoriais já estão adaptadas, já conseguimos localizar todos os círculos. Nesta outra imagem, vemos aqui um sapo.
Porém, esse sapo, se observarmos ele de outra forma, lembra como falamos, 3 situações, o indivíduo, o objeto e a situação. Se modificarmos a situação, conseguiríamos ver nitidamente um cavalo. Sim, um cavalo. Se deitarmos a imagem, o sapo ele se torna um cavalo. Olha novamente, sapo, o cavalo. A mesma imagem de situações diferentes, ela se torna perceptível de uma outra maneira. Para finalizarmos esta parte da percepção, gostaria de trazer um comentário mais voltado para a nossa área de administração. Muzak, ele argumenta o seguinte: a primeira competência é a percepção. O olho aberto, conectado com o espírito curioso, é preciso estar atento à fantástica miríade de oportunidades que nos rodeiam em forma de novos negócios, novas pessoas, novos mercados. O segredo, então, é olhar em torno, com olhos suaves e alma aberta às possibilidades. O que Muzak está nos dizendo é que para o nosso ambiente empresarial, a nossa análise dos comportamentos organizacionais dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, nós devemos utilizar a percepção como uma competência que vai nos conectar a novas possibilidades, estarmos atentos a novas oportunidades que vão se apresentar, sejam de novos negócios, o conhecimento, a percepção de pessoas que vão poder somar como parceiros comerciais, como colegas de trabalho, que vão estar somando a equipes para aumentar, melhorar a produtividade da empresa, que vão poder se apresentar também como novos mercados, novas possibilidades de ampliarmos o nosso ambiente empresarial, o nosso rumo de negócios, as possibilidades de estarmos atentos a todas essas novas situações que nos rodearão. Então, a percepção será uma competência importantíssima no ambiente empresarial, seja como indivíduo, colega de trabalho, seja como empresário buscando novos rumos, novas oportunidades. Isto é a percepção no ambiente de trabalho. Gostaria que, como tarefa, vocês estivessem fazendo uma pesquisa sobre as teorias de percepção, o que os teóricos falam sobre a percepção em si, estivessem fazendo ali a sua resenha, o seu trabalho, escrevendo, produzindo um texto e mandando para nós, através aí do fórum, através do Face, através do próprio e-mail, vocês estivessem postando essas contribuições. Tenham uma boa noite e obrigado.